A Organização das Nações Unidas publicou em seu site uma opinião sobre o Brasil, dizendo o seguinte: teto de 20 anos para o gasto público violará direitos humanos, alerta o relator da ONU. Vamos lembrar que a Organização das Nações Unidas é uma organização que representa a maior parte dos países do mundo. Segundo aqui o site do Wikipedia, atualmente são 193 países que são representados, veja bem, representados pela ONU, Organização das Nações Unidas. E a opinião desses países através da ONU é que o Brasil, com essa medida, o governo Temer aplica uma medida muito cruel, especialmente aos pobres do país. É isso que está dizendo aqui, que eu vou traduzir agora para você. Seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas, e aqui a gente vai comentar essa notícia sobre a PEC 55 dentro do contexto. É que o mundo inteiro está vendo uma coisa, que o Brasil é o único país do mundo a fazer tal medida, a investir tão fortemente contra a sua própria população, e isso agora foi desmascarado aqui pela Organização das Nações Unidas, que diz o seguinte: a proposta da emenda constitucional PEC 55 foi considerada pelo relator especial da ONU. Veja bem, o relator especial da ONU, ele não vai agir por conta própria. Ele vai fazer uma pesquisa, vai estudar, levantar dados, se informar, e a partir disso ele pede autorização para a ONU, ele mostra para a ONU, pede autorização, aí sim é que ele pode publicar a notícia. Ou seja, o relatório dele é da mesma opinião, passou pela aprovação dos diretores principais da ONU, de várias pessoas, tá? Então o que acontece? Foi considerada pelo relator especial da ONU para a extrema pobreza e direitos humanos, Philip Alston, uma medida radical e sem compaixão. O governo Temer vai ser reconhecido na história como o governo mais cruel que o Brasil já teve, que vai atar as mãos dos futuros governantes e que terá impactos severos sobre os brasileiros mais vulneráveis, além de constituir uma violação de obrigações internacionais do Brasil. Olha, pessoal, só com esse parágrafo aqui, você já vê que a ONU condena o governo inteiro, o governo Temer. Você vai concluir essa afirmação aqui nesse segundo parágrafo. Para o especialista independente, debate sobre a PEC no Congresso Nacional foi conduzido apressadamente pelo novo governo e não contemplou de forma adequada os que serão mais afetados pelo congelamento dos gastos públicos. Alston lembrou que a medida vem de um governo que chegou ao poder após o impeachment e que, portanto, jamais apresentou o seu programa a um eleitorado. Com isso, fica claro o seguinte: o governo é ilegítimo e a ONU sabe disso. Por quê? Porque o programa de governo desse governo não passou pela aprovação do eleitorado. Imagina se o Temer chega na população pedindo voto e vai dizer que vai cortar o investimento no setor público nos próximos 20 anos. Imagina se ele chega para a população e diz: olha, eu vou fazer uma reforma na Previdência de tal forma que quem não for militar não vai mais conseguir se aposentar, porque só vai conseguir se aposentar no mínimo, com 65 anos. Isso se você conseguir começar a trabalhar com 16. Eu me pergunto que profissão você terá com 16 anos. A não ser que você seja militar, né? Aí você vai poder se aposentar. Tá? Mas no mínimo 65, quer dizer, vai passar de 70. Só que a expectativa de vida do brasileiro é menos de 70 anos muitas vezes. Ou seja, você trabalha a vida toda, paga INSS e não vai conseguir se aposentar. Então o governo Temer já está sendo reconhecido pela ONU agora através dessa nota aqui publicada no dia 9 de dezembro de 2016 como governo, vou usar aqui as palavras dele, como um governo radical e sem compaixão. É isso que a ONU diz, a ONU, representante de vários países do mundo. O mundo inteiro reconhece o golpe que foi dado no Brasil e também a crueldade que esse governo está fazendo com a população mais carente. E aqui diz o seguinte: os planos do governo de congelar o gasto social por 20 anos são inteiramente incompatíveis com as obrigações de direitos humanos no Brasil, disse nesta sexta-feira o relator especial da ONU para a extrema pobreza e direitos humanos, Philip Alston.
Se adotada essa medida, bloqueará gastos em níveis inadequados, ou seja, já são inadequados, e rapidamente decrescente na saúde, educação e segurança social. Ou seja, a ONU também reconhece que é mentira essa história de congelamento, porque a população cresce, minha gente. Então o que vai acontecer é bloquear gastos em níveis inadequados e rapidamente decrescentes. Não tem nada de congelamento. Ele não está enganando ninguém com isso. Quem entende um pouquinho sabe que, na verdade, são decrescentes, colocando, portanto, toda uma geração futura em risco de receber uma proteção social muito abaixo dos níveis atuais. Uma coisa é certa, ele diz, acrescentou o especialista independente, é completamente inapropriado congelar somente o gasto social e atar as mãos de todos os próximos governos por outras 2 décadas. Se a emenda for adotada, colocará o Brasil em uma categoria única no mundo, única em matéria de retrocesso social. Aí ele diz aqui o seguinte, o plano de mudar a Constituição para os próximos 20 anos vem de um governo que chegou ao poder depois do impeachment e que, portanto, jamais apresentou seu programa ao eleitorado, ou seja, um governo ilegítimo. Essa é a maneira diplomática da ONU falar que o governo Temer é um governo ilegítimo, porque tem um programa de governo que não passou nas urnas, ou seja, melhor dizendo aqui para vocês, esse programa de governo é do irresponsável do Aécio Neves, que foi derrotado nas urnas. Aécio Neves foi derrotado nas urnas, que não se conformou, ficou com aquele chorinho dele de menino amamãezado e aplicou aí, inicializou o maior golpe da história do Brasil. Ele é o irresponsável primeiro desse projeto. Agregado a ele vem convencendo durante meses, aí, anos, uma série de outros irresponsáveis, sabe lá quem está por trás disso, patrocinando esse golpe. O movimento nos tabuleiros nos leva a crer que a empresa petrolífera, ela vem investindo seriamente, porque foi a primeira medida do governo golpista atual, foi liberar, se arregaçar todo o petróleo brasileiro, entregar tudo. Foi a primeira medida de urgência desse governo. Então, o movimento no tabuleiro nos leva a crer que nós temos políticos que provavelmente se comprometeram com essas indústrias, para não falar outro nome, né? Se comprometeram com essa indústria e agora estão entregando tudo, o movimento nos tabuleiros. Isso levanta preocupações ainda maiores sobre a proposta de amarrar as mãos dos futuros governantes. Quer dizer, o governo Temer ele faz o seguinte, além dele dizer assim, eu sou incompetente para levar o Brasil a crescer, então eu vou cortar todos os gastos e a população que se ferre. Porque é que nem imagine um pai de família, tá? Que o pai de família diz o seguinte, olha, eu sou vagabundo, eu não dou conta de criar minha família, tá? Então eu quero que todo mundo se ferre, eu não consigo fazer nada mesmo, tá? E daí eu vou pegar e vou entregar tudo que eu tenho, vou vender as coisas que eu tenho, vou vender fogão, vou vender geladeira, cama, e onde é que seus filhos vão dormir, o que é que eles vão comer? Ah, não sei, meu amigo. Vou vender tudo, vou entregar tudo. E vou esperar que quem comprar ajude os meus filhos. É mais ou menos isso que o governo Temer faz. Ele admite a incompetência dele e por isso ele tenta congelar tudo e entregar tudo que o Brasil tem. Todos os bens que o Brasil tem. Ele entrega tudo. É isso que está acontecendo e isso já foi reconhecido aqui pela ONU. O Brasil é a maior economia da América Latina e sofre sua mais grave recessão em décadas, com níveis de desemprego que quase dobraram desde o início de 2015. Pense, em 2015. Por quê? Aécio Neves, inconformado de ter perdido as eleições, começou o golpe, aqui nesse ponto. O governo alega, olha esse parágrafo, o governo alega que um congelamento de gastos estabelecido na Constituição deverá aumentar a confiança de investidores. É isso que eu falei para vocês. A esperança dele é no capitalismo selvagem. Imagine se o capitalismo selvagem vai fazer projeto social no Brasil de acabar com a pobreza no Brasil. Na hora que as empresas perceberem que o povo brasileiro não tem dinheiro para comprar o carro dele, eles vão se picar daqui. Eles vão embora. Por que não fica na Etiópia? Por que não vão para alguns países mais pobres? Porque não tem a mão de obra de lá, não compra carro nenhum, minha gente. A não ser que transforme o Brasil numa república de banana.
que só serve para produzir e paga salário de fome, e só serve para produzir e vende os carros para o exterior. Reduzindo a dívida pública, a taxa de juros e, com isso, consequentemente, ajudará o país a tirar da recessão. A medida, porém, terá um impacto severo sobre os mais pobres, alerta o relator especial. Essa é uma medida radical desprovida de toda nuance e compaixão. Disse, vai atingir com mais força os brasileiros mais pobres e mais vulneráveis, aumentando os níveis de desigualdade em uma sociedade já extremamente desigual e definitivamente assinala que para o Brasil os direitos sociais terão uma prioridade muito baixa nos próximos 20 anos. Alisson lembrou que isso evidentemente viola as obrigações do Brasil de acordo com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais que o país ratificou, ou seja, que o Brasil assinou em 1992 e que veda a adoção de medidas deliberadamente regressivas. Veja bem, o Brasil assinou um documento que veda a adoção de medidas deliberadamente regressivas como essa, a não ser que não exista nenhuma outra alternativa e que uma profunda consideração tenha sido feita, dada de modo a garantir que as medidas adotadas serão necessárias e proporcionais. Olha, até a ONU, que normalmente estimula o capitalismo e tudo mais, até a ONU está se mostrando contra isso. Significa que o Brasil pode até sofrer sanções da ONU, porque está sendo muito cruel com o seu próprio povo. Você entende o que é isso? O governo cruel do Michel Temer, apoiado por Aécio Neves, governo do PMDB e PSDB. Nunca mais esqueçam esses partidos e essa gente toda que está aí. Vocês vão ter que trocar essa canalhada toda em 2018. Em 2018, esses canalhas vão vir com discursos dizendo que querem salvar isso ou aquilo. Decorem isso, pessoal. O que o Brasil precisa, nós vamos ter que fazer manifestação sim nas ruas e tudo mais, mas não adianta fazer manifestação se a população não entende essas coisas. Entendam que é como se fosse uma associação de todos os países do mundo praticamente. Condenaram isso, o Brasil pode sofrer sanções por causa disso, sanções econômicas. Sabe o que significa? Um bloqueio das empresas de investir no Brasil. Isso pode acontecer por causa de uma coisa como essa. E aí toda a esperança do governo é justamente que essas empresas que nunca pensaram, nunca andaram por aí fazendo projeto social nenhum, que elas vão salvar o Brasil e tirar o Brasil da miséria. Que ridículo! Se fosse assim, não existiria nenhum país na miséria, porque as empresas estão lá fazendo projeto social. Que conversa! Empresa baseada no lucro. O especialista independente apontou que ao longo das últimas décadas o Brasil estabeleceu um impressionante sistema de proteção social voltado para a erradicação da pobreza e o reconhecimento dos direitos à educação, saúde e trabalho social. Essas políticas contribuíram substancialmente para reduzir os níveis de pobreza e desigualdade do país. Seria um erro histórico atrasar o relógio nesse momento. Na verdade, não está nem atrasando o relógio, ele está voltando o relógio para trás. O Plano Nacional de Educação exige um aumento anual de 37 bilhões de reais para prover uma educação de qualidade para todos os estudantes, ao passo que a PEC reduzirá o gasto planejado em 47 bilhões de reais nos próximos 8 anos. E com mais de 3,8 milhões de crianças fora da escola, o Brasil não pode ignorar o direito deles de ir à escola, nem o direito de todas as crianças a uma educação de qualidade, afirmou o relator. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui o link dessa notícia para vocês lerem, tá? Isso aqui é do site da ONU, portanto é uma notícia oficial. Ela representa a opinião da ONU, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês o que os outros sites estão falando sobre isso e também o que está acontecendo a esse respeito no Brasil. Olha só, aqui a Carta Capital diz: PEC 55 é um erro histórico que provocará o retrocesso social, diz a ONU. Também aqui do dia 9 de dezembro de 2016. Aqui no Terra está dizendo: ONU vê risco de geração inteira com a aprovação da PEC 55. O outro site do Sputnik diz o seguinte: PEC 55, erro histórico, ameaça direitos humanos no Brasil, alerta relator da ONU. Olha, pessoal, essa notícia foi traduzida aí para todos os idiomas, viu? Isso daí está sendo espalhado no mundo inteiro, a opinião da ONU sobre esse governo golpista que o Brasil tem hoje.
Relatório da ONU condena a PEC 55. O projeto coloca toda uma geração em risco, afirma a organização, site Brasileiros. Enquanto isso, a população aqui está demonstrando a sua opinião, e aqui você é convidado para votar também. Grande maioria da população aqui, olha, dizendo não à PEC. Portanto, o governo está indo contra a opinião do povo. A única maneira que o povo tem de manifestar sua opinião oficialmente é isso aqui, além das manifestações na rua. Tá? Então, o que mais diz? Se você não sabe o que é a PEC 55, veja esse vídeo para se informar um pouco mais. É preciso, o Brasil precisa da sua manifestação. E aqui a PEC 51, segundo o IPEA, saúde perde 743 bilhões de reais, segundo o IPEA. Sabe o que aconteceu com a presidente do IPEA quando ela falou isso aqui? Ela foi demitida. A diretora foi trocada, trocou tudo, sabe por quê? Porque é um governo que atropela. Tem muita gente que diz assim, porque eu não quero viver numa ditadura comunista. Então, amigo, você já está numa outra ditadura, a ditadura de direita, a ditadura que só quer saber do lucro, do ganho. Inclusive até o próprio dinheiro, a moeda nacional foi privatizada. Você que foi aí com a camisa do Brasil para a rua, vestindo de verde e amarelo, que dizia que não queria perder a camisa, beleza, você ficou com a camisa agora e perdeu o dinheiro. Você perdeu o dinheiro. O dinheiro do Brasil vai ser fabricado fora do Brasil. Sabe o que significa? Que os gringos vão poder fabricar dinheiro a hora que eles querem. O Brasil lá sabe controlar nada. Não controla nem dentro do Brasil, imagina fora. Fica com a camisa então da CBF e deixa o dinheiro ser fabricado em outro país. Ridículo isso. Governo golpista, entreguista. Educação perde 24 bilhões de reais por ano com o PEC 55. Isso aqui é opinião de consultoria, da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira. Isso aqui é um órgão oficial da Câmara dos Deputados. Isso aqui não é gente comum que está falando, não. É uma série de pessoas que estão estudando isso. E gente como esse camarada aqui fica apoiando esse tipo de coisa baseado em sei lá em quê, desculpa o palavreado, mas sei lá, baseado em merda, sei lá o que esse povo pensa. Um golpe contra o povo brasileiro, até a ONU reconheceu. O que está por trás da PEC 55? Veja esse vídeo para você entender melhor. Desmontando a PEC 55, a PEC 241, que é antes, em 5 minutos. Aqui é um especialista da área falando sobre isso. Conselho Federal da Economia, Conselho Federal da Economia, representante, mais de 200 economistas de todo o Brasil, representando 26 conselhos regionais de economia, condenaram a PEC 55. Será que está todo esse povo errado? Manifestações contra a PEC da maldade em todo o Brasil. O Brasil tenta se manifestar, mas sabe o que acontece quando se manifesta? Porrada. Você achava que era ditadura em Cuba, vai para Cuba, não sei o que, vai para Venezuela, tá aí. Porrada. É isso que acontece com o povo. Quem for contra o governo recebe porrada. E é taxado e é criminalizado pela grande mídia. Pense sobre isso. É muito importante que você compartilhe esse vídeo. A própria ONU está condenando essa PEC cruel, está chamando o governo brasileiro de cruel e vai ficar para a história como cruel. Tá? Esse é o programa de governo do PSDB. É isso que o PSDB quer para o Brasil. Então, a própria ONU está condenando, dizendo que o governo é ilegítimo, tá? E condenando essa medida e chamando o governo de cruel. Não deixe de deixar sua opinião nesse vídeo. Compartilhe também o vídeo para que isso chegue ao máximo de pessoas possíveis. E a PEC 55 ela vai ser votada aí pelo Senado no dia 13 de dezembro. Eu acho muito importante que hajam manifestações em todo o Brasil contra essa PEC. E olha, minha gente, se vocês não reagirem, vai ser tarde. Sabe, enquanto o povo está em casa, isso daí eu não vou reagir porque não mexe comigo, aquilo ali acontece outra coisa. Quando você acordar e quiser reagir, pode ser que seja tarde demais. Pense nisso, um grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá.